E muito bem, será que é possível então esquecer alguém, esquecer um amor, esquecer o seu ex, ou até mesmo não lembrar de alguma situação, de algo ruim que aconteceu na sua vida? Será que dá para fazer isso? Muitas pessoas tentam esquecer de alguém, esquecer de algo, mas quanto mais elas tentam esquecer, quanto mais tentam não pensar, mais as pessoas acabam pensando, mais acabam lembrando, e aí ficam frustradas, se sentem mal com isso. E muitas pessoas vêm com essa dúvida: Silas, será que é possível esquecer alguém? Dá para esquecer alguém? Dá para esquecer alguma pessoa? E a pergunta então é justamente essa: será que é possível esquecer algo? E sim, é possível esquecer algo. Se você observar, quando você não pensa em algo por muito tempo, você esquece. Um exemplo disso: eu comecei a estudar italiano e para isso eu parei de estudar o espanhol. Eu parei de pensar no espanhol por um tempo para focar no italiano. E quando eu voltei a estudar o espanhol, eu tinha esquecido algumas palavras em espanhol, eu não lembrava delas, eu precisei reaprender parte delas. Então sim, se você deixar de pensar em algo por muito tempo, você pode esquecer isso. Porém, quando a gente está falando de um relacionamento, quando estamos falando de algo muito profundo, algo que impactou a gente, até mesmo de uma pessoa que a gente amou por um determinado momento, isso fica realmente muito mais complicado, deixar de pensar nessa pessoa. E para isso existem sim outras técnicas que eu quero trazer aqui para você, não para você esquecer, mas sim para você aprender a lidar com isso. Mas antes da gente começar a falar, antes da gente iniciar o vídeo, eu quero que você se inscreva no canal. Você vai ver ali embaixo o botãozinho vermelho de se inscrever, clica no botãozinho para se inscrever, clica no sininho do lado, porque quando você clica no sininho, você recebe conteúdos como esse que a gente está postando aqui para ajudar você a treinar o seu cérebro. Então, inscreva-se, clica no sininho e depois também já dá o joinha, já curte o vídeo. E vamos lá então, vamos nos aprofundar nesse tema. Será que é possível esquecer? Como que faz Silas para esquecer alguém, para esquecer alguma pessoa? E a verdade que a gente tem que entender aqui é que o nosso foco não deve sim estar em esquecer alguém, mas sim em deixar de sofrer. Porque se você está querendo esquecer alguém, é porque quando você lembra dessa pessoa, pode vir um sentimento positivo, como uma saudade, mas pode vir também um sentimento negativo. Então você olha e você se sente mal, e você se sente triste, você se sente às vezes confuso, você pode se sentir às vezes abandonado. Então quando você lembra da pessoa, vem essa sensação ruim. E é essa sensação ruim que as pessoas querem se livrar. Elas falam: eu quero esquecer. Mas na verdade você não precisa esquecer, você precisa apenas parar de sofrer. Parar de sofrer quando você lembra disso. Porque imagina, você não controla se você vai pensar ou não na pessoa. Porque às vezes você vê a pessoa na rua, às vezes você vê algum objeto que te lembra de algum momento que você teve com a pessoa. E isso daí nem sempre dá pra gente controlar. É muito difícil a gente pegar e se afastar disso completamente. Porém, o que dá pra gente controlar é se você, quando vê a pessoa, vai sofrer ou não. Se você, quando começar a pensar nisso, você vai sofrer ou não. E é aqui que tem que estar o nosso foco, em como deixar de sofrer quando a gente lembra de algo. Porque se a gente conseguir pegar uma lembrança que está fazendo a gente sofrer, se sentir mal, e transformar isso em algo que faz a gente se sentir bem, com certeza isso não será mais um problema na nossa vida. E é justamente sobre isso que eu vou conversar com você hoje. Como que você faz então para deixar de sofrer diante de uma situação? E para isso nós vamos falar sobre submodalidades da PNL. Eu não sei qual que é o seu contato com a PNL, com a programação neurolinguística, mas eu vou explicar brevemente aqui. Na PNL nós temos as modalidades. O que são as modalidades? As modalidades, elas representam a forma como nós vivenciamos e adquirimos informações na nossa vida. Do modo bem mais simples, do modo bem mais fácil, as modalidades nada mais são do que os nossos sentidos. Os nossos sentidos são modalidades, porque por meio dos sentidos nós experimentamos a vida. E na PNL nós resumimos em 3 sentidos principais, que é a visão. Então uma forma de você adquirir informação, uma forma de você aprender, de você entender o que é a vida, é por meio da visão. Então, enquanto eu estou falando aqui, você está vendo, você pode ver outras coisas ao seu redor também. Então, primeiro, visão. O segundo é a audição, que é uma forma também da gente adquirir informação, que é quando eu converso aqui com você, eu estou te passando informação verbalmente. Então, nós temos a visão, a audição, e depois nós temos o sentido, a modalidade sinestésica. E a sinestésica está relacionada com o olfato, com o paladar e com o tato, que é a parte mais sensorial. Então, essas 3 são as
as modalidades da PNL. Nós temos o visual, o auditivo e o sinestésico. Porém, depois disso daí, dessas 3 modalidades principais da PNL, nós vamos ter as submodalidades. O que são as submodalidades, então? As submodalidades é um pedacinho mais pequeno de cada uma dessas modalidades. Se a gente conseguisse pegar essas modalidades e ver partes menores delas, nós teríamos as submodalidades. Então, para a gente exemplificar, quando a gente fala da questão da visão, da modalidade visual, dentro da visão nós podemos ter uma imagem escura, uma imagem clara. Vamos supor que você lembra da pessoa e você visualiza ela. Talvez você pode visualizar ela perto, você pode visualizar ela distante de você. A visão ela pode ser um filme, o filme pode estar passando a imagem que você cria mentalmente rápido, pode estar passando em câmera lenta. Ou seja, existem várias variáveis dentro dessa modalidade da visão, que são as submodalidades. Cada um desses fragmentos, cada um desses detalhes são as submodalidades. É como se você fosse um videomaker e pudesse ali editar esses detalhes. Na audição é a mesma coisa, só que é como se você fosse um DJ que vai lá e pode aumentar o volume, pode acelerar o volume, você pode diminuir, pode deixar grave, pode deixar agudo. E no sinestésico também, você pode estar sentindo calor, você pode estar sentindo frio, você pode estar sentindo como se fosse algo áspero, como se fosse algo macio, algo liso. Então são todos esses detalhezinhos que são as submodalidades. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente quer deixar de sofrer, quando a gente quer lembrar de algo sem sofrer, o que nós temos que fazer não é apagar a lembrança, mas sim mudar as submodalidades da lembrança, ou seja, mudar a forma como a gente está vivenciando isso. Porque quando você lembra de algo, de alguma forma isso é processado mentalmente dentro de você. Então, você precisa entender como que você lembra disso, como que é. Exatamente como você lembra e depois fazer alterações. E eu vou fazer assim, eu vou trazer um exemplo aqui para você entender. Teve uma cliente que ela se divorciou, porém, ela toda vez que lembrava do ex, ela sofria, ela ficava mal, ela perdia vontade de trabalhar, perdia vontade de fazer as coisas, e aquilo estava realmente minando ela, estava destruindo ela. E aí a gente foi fazer na sessão isso daí, fazer essa ressignificação. E o que a gente identificou? A forma como ela lembrava. Na verdade, o que ela lembrava, ela criava uma imagem mental do ex dela entregando flores para a atual. Então ela imaginava ele indo lá e entregando as flores, batendo na casa dela e dando as flores para ela. E era essa a imagem mental que ela tinha que fazia ela sofrer. Quando ela imaginava isso, vinha aquela sensação ruim, mais um monte de coisa. E aí a gente começou, identificamos primeiro como que é essa lembrança, como que é essa imagem mental, essa representação interna dela, e começamos a mudar. Como que você vê isso daí? Imagina que agora está ficando escuro, imagina que agora está mais claro o ambiente, imagina que você está vendo muito perto, pega essa imagem, distancia ela lá para o fundo. Vamos fazendo diversos tipos de variações dentro dessas submodalidades para amenizar. Aí até que uma hora eu falei para ela assim, imagina que ele está fazendo tudo isso ao contrário, você vê ele indo lá levar as flores para ela, imagina que está acontecendo tudo ao contrário, como se você estivesse rebobinando o filme. E a hora que ela fez isso daí, ela começou a dar risada da situação. Ela olhou para mim e falou, Silas, ficou engraçada essa situação. E aí o que a gente descobriu? Que a forma como ela pode fazer essas alterações internas é simplesmente pegando as lembranças ou a imaginação dela e trazendo em câmera lenta ao contrário. Quando ela fez isso daí, ela transformou uma emoção ruim, uma lembrança, um pensamento que estava trazendo tudo um negócio ruim nela, em algo que fazia ela rir, que fez ela se descontrair. E ao invés dela ficar com aquilo pesado, com aquilo puxando ela para baixo durante o dia, quando ela começou a rir da situação, aquilo ficou mais leve, ela conseguiu então encontrar forças para poder continuar. E é justamente isso o problema que muitas pessoas estão enfrentando. Elas estão ali numa situação, elas lembram de algo, ficam num estado emocional negativo, num estado emocional ruim e não conseguem seguir a vida, não conseguem fazer outras coisas. Mas quando você começa a ressignificar, você pega algo ruim e transforma em algo positivo. Uma coisa que eu gosto de fazer, isso daí funciona bastante para quem é visual. Eu sou mais auditivo. O que eu faço? Uma vez uma pessoa falou algo que me incomodou. Aí o que eu fiz? Eu imaginei essa pessoa falando bem devagarzinho, aquela mesma frase que ela falou, porém com a voz do Shrek. E quando eu fiz isso daí mentalmente, aquilo se tornou engraçado e deixou de me fazer mal, de trazer aquela sensação ruim. E o que você tem que entender aqui é justamente isso. O que você precisa não é esquecer a pessoa. O que você precisa é simplesmente observar a forma como você está lembrando da pessoa, de como você está lembrando
lembrando das situações e fazer mudanças nas submodalidades da sua lembrança. Então, como que você faz isso? É muito simples. O que eu quero que você faça eu quero que você pegue um papel, uma caneta e começa a escrever como que é que você lembra. Quando você lembra da pessoa, o que que é? Você está vendo algum lugar? Vocês estão em algum lugar? Como que é? Está colorido? Está preto e branco? Você está vendo muito perto? Você está vendo muito distante? É um filme? É parada? É uma imagem parada? Está com bastante brilho? Está bastante escuro? Está com uma nitidez? Está opaco? Traga todos esses detalhes dessa lembrança. Depois você vai também anotar o que você está ouvindo. O que que você ouve? Tem algum som? Tem algum barulho distante? Esse barulho está alto, ele está baixo, você ouve a voz da pessoa, como que é a voz da pessoa, ela fala rápido, está falando devagar, e quais são as sensações, você sente alguma sensação, é frio, é quente, é uma sensação, como que é a sensação que você sente? Então você vai avaliar esses 3 pilares, então você vai pegar a lembrança da pessoa e depois você vai listar o que você vê, o que você ouve, o que você sente, e depois que você identificar isso, você vai começar a fazer essas mudanças. Então, se está perto, se está vendo aqui como se estivesse na sua frente, distancia até ficar pequenininho, como se fosse do tamanho de um selo, você muda a iluminação, deixa mais claro, deixa escuro, traz de frente para trás, vai invertendo a ordem, até você encontrar uma forma que fica engraçado para você, porque cada pessoa é único, é diferente, algumas pessoas podem distanciar, algumas pessoas dar muito zoom, então você vê lá a lembrança, a pessoa está aqui na tua frente, você vai dando bastante zoom, até focar nos detalhes, tem gente que faz isso e acha engraçado, até você descobrir, então você vai mudando visualmente, muda o som, imagina que a pessoa está com uma voz diferente, imagina que a pessoa está falando mais rápido, imagina que a pessoa está falando devagar, imagina que a pessoa está com a cara de outra pessoa, às vezes coloca um nariz de palhaço na pessoa, você vai mudando, brincando com a sua memória, utilizando a sua imaginação, até você encontrar o que faz você rir. Quando você descobrir o que faz você rir, fica muito mais fácil para você pegar esse mecanismo e aplicar em outras. Por exemplo, eu descobri que para mim rir eu preciso trocar a voz da pessoa. E essa cliente minha, ela descobriu que ela precisa transformar em um filme em câmera lenta de trás para frente. E quando você descobre o seu, você deixa então de sofrer. Porque o grande problema realmente não é esquecer. O grande problema é o que você sente quando você lembra da pessoa. Se quando você lembra você fica bem, se você fica mal. E se você está ficando mal, você não precisa deixar coisas que aconteceram no seu passado prejudicar o seu presente, prejudicar o seu futuro. Você pode sim assumir o controle disso utilizando o seu cérebro, utilizando o que já está dentro de você, que é a forma como você lembra. Então essa daqui é a nossa aula de hoje com essa mensagem para você. O segredo não é esquecer, mas sim lembrar de uma forma diferente, lembrar de uma forma mais divertida. Quando você faz isso, você assume o controle sobre os seus estados emocionais e não deixa essa pessoa que provavelmente já foi embora da sua vida estragar o seu presente. Meu nome é Silas Neves e o meu objetivo é ajudar você a treinar o seu cérebro. Um grande abraço e até mais.